Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caian Ciasca. Inicio fazendo a minha descrição. Eu sou um homem branco, cis, eu tenho 32 anos, eu tenho os olhos escuros, o cabelo escuro também, dos lados ele é curtinho, na parte de cima um pouco encaracolado, ondulado. É, eu tenho uma barba bem cheia, escura também, um bigode também bem cheio, escuro. Eu tô nesse momento de camiseta branca com duas asas desenhadas em preto. Atrás de mim dá pra ver a parede, uma parede clara com uma janela de metal branca, com os vidros fechados. E do outro lado uma estante amarela de livros com uma planta por cima e um espelho em cima também colado na parede com as bordas laranjas. Bom, eu tô aqui para falar sobre a minha trajetória de atuação no setor cultural. Graças ao Prêmio Cultura Presente do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, o FIC. Depois eu faço os agradecimentos mais especificamente. E eu acho que o principal resumo desse processo da minha trajetória é acreditar muito no processo de formação, no processo educacional, no sentido de que eu sou nascido na cidade de Campinas, eu sou filho de mãe, pai e professores, e sempre acreditei muito no potencial da educação, no potencial da formação. E acho que sempre me coloquei muito nessa situação de, ao mesmo tempo, enquanto eu estava atuando e fazendo as minhas ações, atividades específicas e técnicas, eu sempre me coloquei num lugar de educação, no sentido. Eu gosto muito de acreditar na construção colaborativa de conhecimento. Então, pensar que a todo momento, quando a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando em coletivo, e minha atuação sempre foi muito coletiva no setor, então sempre acreditei muito nisso, que toda ação era também parte de um processo de formação, seja meu, seja das pessoas ao meu lado, assim. Então, sempre, acho que durante todo o meu processo, eu me entendi enquanto um gestor cultural, quanto alguém que atua nessa área, mas sempre no lugar de formação, sempre no lugar de construir o conhecimento colaborativamente. Aí eu inicio então falando da trajetória também ligada ao processo de formação, no sentido de que eu comecei a atuar com gestão cultural já na universidade e ainda no primeiro curso, no curso de biologia, no ano de 2010 eu comecei a organizar a BioArte, tá? Entrei a partir do centro acadêmico da biologia, eu entrei na organização da BioArte, isso foi o primeiro passo atuando com gestão cultural. Depois mudei de curso, fui estudar comunicação, fui fazer mediologia, ainda na Unicamp. E aí comecei a entender a gestão cultural como a minha atuação diária e como a construção de trabalho. E a gestão, principalmente na linha dos festivais, acho que sempre foi algo que eu gostei muito de produzir. Então, a partir de 2011 eu já comecei a trabalhar na organização do FEIA, o Festival do Instituto de Artes da Unicamp. É, também do movimento estudantil, a partir do centro acadêmico, do Instituto de Artes também. Sempre foi um lugar muito de produção, sempre tive muito nessa área ligada aos eventos e essa atuação da produção de projetos. Acho que eu fui me entendendo como um gestor de projetos, né? Na área cultural. Então, meu trabalho começou aí, ainda na universidade eu entrei na produção do FEVERESTIVAL, o Festival Internacional de Teatro de Campinas, pela linha da comunicação, pela linha da produção de vídeo, trabalhando com registro dos espetáculos, fui fazendo outros registros de espetáculos, e fui entrando nessa área da gestão cultural mais uma vez, aí já saindo da universidade,
mas já com o pé no Fevereiro Estival. E com isso entrei pela comunicação, mas passei a fazer a gestão como um todo. Fiz parte do núcleo Fevereiro Estival, 2 anos. É, atuei alguns anos no Fevereiro Estival, então a partir desse entrando na comunicação, mas logo estive na gestão geral, ainda muito ligado à comunicação, mas estive na gestão geral do Fevereiro Estival alguns anos e segui fazendo esse trabalho com gestão de festivais. Então, depois do Fevereiro Estival, trabalhei na Virada Sustentável do Interior, em 2 edições, tanto de Campinas quanto de Valinhos. No Cinebaru também, que é a Mostra Sagarana de Cinema, na cidade de Sagarana, em Arinos, Minas Gerais. E acho que fui entender, trabalhei nessa área da gestão cultural dos festivais, mas logo passei a entender a gestão cultural na minha posição do coletivo da Bons Ventos Produtora, que eu vou falar daqui a pouco. Acho que falar um pouco agora também tive uma atuação com audiovisual, então desde a universidade, trabalhando principalmente com registro, é muito na linha do documental, assim, então principalmente na área de registro de espetáculos, eu fiz bastante, registro de eventos em geral, fiz bastante isso, e fui entrando cada vez mais na área do áudio também, desde a universidade, e nesses últimos anos realizei alguns trabalhos com edição de áudio, seja na produção do Você Está Me Ouvindo, na Fundação Casa, e também do projeto Transpassades, que a gente realizou no ano de 2020, finalizou em 2021, e que eu atuei. Então eu vinha, acho que na linha documental também atuei com o Chavan TV, produzindo vídeos na universidade, na Unicamp, até chegar na atuação com Transpassades, que foi minha última atuação ligado ao audiovisual. Aí eu chego na gestão cultural em relação à Bons Ventos Produtora, que é o coletivo que eu faço parte. A gente criou em 2015 a Bons Ventos como conceito. Começou como um coworking, mas logo a nossa atuação, logo não, mas a nossa atuação sempre foi muito ligada ao setor cultural, né? Por conta da atuação. Começou como um espaço familiar, e logo a família foi se entendendo enquanto uma produtora e um coletivo. Mais do que o espaço em si, é um coletivo que atua junto e cria junto e pensa junto. Então a gente teve essa atuação ligada ao espaço há muito tempo. Pós-pandemia as coisas mudaram um pouco, esse caráter de estar necessariamente ligado ao espaço. A gente segue com o espaço, com a sede, mas a gente foi em 2015, a gente que nasce como um coworking foi se entendendo como uma produtora de projetos em geral. Hoje a nossa situação está muito ligada ao movimento trans, movimento LGBT em geral, e movimento de luta social em favor de populações marginalizadas em geral. Então, a população negra, a população da quebrada, a gente está sempre nessa atuação desde muito tempo. Nesse momento, enquanto Bons Ventos, lá em 2015, comecei a atuar com gestão, tanto na comunicação como gestão cultural, no Bons Ventos, enquanto Bons Ventos Coworking, mas logo a gente foi se entendendo enquanto uma gestora de projetos, uma gestora cultural, e começou essa atuação. Então fiz muito dessa atuação lá atrás até hoje. Sigo fazendo atuação junto ao coletivo da Bons Ventos Produtora, que também é a Associação Cultural Bons Ventos, e a gente segue atuando muito por meio de projetos. Sigo nessa área, bastante na linha da gestão cultural, e hoje cada vez mais também atuando como um pesquisador, mas eu vou falar disso de novo daqui a pouco. Eu estou tentando fazer um caminho que ao mesmo tempo que eu separei algumas áreas, porque essa atuação é muito ligada
a diferentes ramos de atuação, mas também cronológica de alguma forma. Então eu já volto para a atuação principalmente atual do Bons Ventos, né, minha no Bons Ventos. Mas o Bons Ventos segue ativo, segue com um coletivo forte. Hoje a gente em 8 pessoas e é um encontro muito potente. A gente segue entendendo como um trabalho familiar, com muita potência no coletivo. Faço parte do coletivo hoje, minha atuação está muito ligada. A gente tem o Festival Corre da Paz, que foi realizado no último ano também, acho que foi uma grande ação nossa, e a gente segue fazendo as atuações, esse ano fazendo a comunicação da Semana de Artes Viadas. E muito ligado a processos formativos também, Bons Ventos. A gente sempre acreditou muito, aí eu volto um pouco lá no começo, nessa ideia da atuação e da formação constante, né? A formação sempre junto com a nossa atuação, então, e aí trazendo um pouco do meu trabalho na área mais educacional, de educador social. Acho que também desde lá do Feveestival a gente sempre teve uma atuação ligada a processos de trazer pessoas da universidade. Eu entrei assim no Feveestival. E então a gente sempre foi ligado muito nesse e aí da minha parte eu sempre fui muito ligado nesses movimentos de educação social e pensa a minha atuação cotidiana no meu trabalho também ligada à formação nesse sentido. Então, durante o Feveestival a gente fez alguns movimentos de formação, participei bastante. Na Bons Ventos a gente sempre entendeu a nossa atuação muito como curso, a gente sempre deu muito curso na Bons Ventos. Tive algumas situações enquanto formador, enquanto oficineiro nesses processos, até chegar, eu acho que o principal lugar de formação que eu participei foi o processo no Comunicaí, no projeto Comunicaí, que deu origem à Mandinga de Favela, e em que eu fui o educador da área de comunicação, da área de vídeo, e coordenador também do processo durante um ano. Mas foi muito importante atuar nessa linha da educação social. Sempre acreditei muito nisso, nesses espaços de construção de conhecimento, então foi muito importante fazer esse processo no Parque Uziel. Nesse meio tempo também fiz o processo na Fundação Casa, como você está me ouvindo, que a gente ficou 3 meses com o pessoal lá dentro, com os internos, trabalhando a questão do áudio e a criação de histórias. E, e hoje sigo principalmente ligado a alguns movimentos de formação, aí já debatendo mais gestão cultural principalmente para as políticas públicas, estudo de políticas públicas, que eu vou entrar agora, mas tenho feito alguns movimentos de formação, seja falando sobre cartografia social, seja falando sobre dados de política pública e gestão de política pública de cultura. E aí eu chego, né, na último setor de atuação para falar, que é o que eu tenho feito principalmente. Em 2017 eu entrei no Conselho Municipal de Cultura de Campinas, que era o nome da época. Meio sem querer, não sem querer, mas a gente chegou lá no movimento de luta e acabou sendo eleito como um representante da sociedade civil. Da minha parte, foi eleito como representante da sociedade civil no conselho. E aí, esse período, a gente ficou 4 anos. Eu fiquei 4 anos no conselho, em 2017, 2018, 2019 e 2020. E eu aprendi muito como atuar com política pública. Eu entrei sem saber o que eu ia fazer ali, qual que era a atuação. E passei a estudar bastante a partir do dia a dia na loucura do dia a dia. Aprendi bastante a trabalhar com política pública de cultura e passei a estudar bastante política pública de cultura. Tive, por ter mais facilidade há um tempo nessa área com tabelas e com plataformas, acabei entrando nessa ideia de estudar os mapas, estudar os dados de cultura. Eu acho que
durante o meu processo no conselho, para mim ficou muito forte. E aí, fazendo a costura lá com o começo, com essa ideia de formação e de construção colaborativa de conhecimento, eu acho que eu entendi que o meu lugar no conselho meu estudo no conselho sempre foi muito ligado é, para além de atuar no dia a dia, para além de atuar por uma melhor distribuição dos valores, dos recursos públicos na cidade, seja territorialmente, seja para populações marginalizadas como população trans, população LGBT. Entrei muito com essa ideia de atuar nesse setor, mas muito ligado a também como que a gente fala sobre política pública para mais pessoas, como que a gente atua com política pública com ainda mais pessoas. E aí nisso eu acabei caindo nos dados de cultura, em estudar dados de cultura, estudar o mapeamento, principalmente o mapeamento pensando em... Sempre foi uma forma que eu pensei, que eu encontrei de como que a gente dialoga com esses setores da cultura que são invisibilizados. É essencial a gente dialogar com esses setores invisibilizados. Esses setores não podem continuar sendo invisibilizados e aí eu entendi a cartografia social e o mapeamento como uma forma de trazer esse debate para próximo do setor público, para próximo das secretarias, Secretaria de Cultura, por exemplo. Então, com isso eu passei a estudar, a entender e buscar entender mais sobre mapeamento, sobre essas plataformas de mapeamento, de visualização de dados, como que a gente trabalha os dados de cultura, como que a gente estuda o impacto de cultura, como que a gente pega esses dados que a gente tem do setor cultural e impacta na gestão pública de cultura e como que a gente apresenta ideias, diferentes formas de atuar com gestão pública de cultura a partir do estudo de dados. E hoje o meu trabalho está bem ligado a isso, nesse sentido da cartografia, de estudar cartografia social, mapeamento de cultura e pesquisa e visualização de dados do setor. Hoje tenho, acho que a felicidade de ser uma referência no município, nesse sentido. Tenho dialogado com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, dialogado com outras instituições, dialogado com a Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de estar em alguns eventos na Câmara Municipal de Vereadores de Campinas. E esse processo do conselho foi muito importante para isso, desde o começo, para entender como que fazia isso, como que trabalhava durante o conselho, até a realização da Lei Aldir Blanc, que a gente passou lá, a criação do Plano Municipal de Cultura, a implementação do novo Conselho Municipal de Cultura. Então todos esses processos foram muito importantes e hoje eu me vejo muito nesse lugar de sempre estar pesquisando plataformas, formatos de participação social na gestão pública de cultura. Acho que meu lugar é muito esse hoje, assim. Então vejo os mapeamentos, vejo as pesquisas de dados como alternativas, como formatos da participação social na gestão pública de cultura. E hoje meu estudo tá muito ligado a isso. Para quem quiser saber mais, vou deixar o link do meu Linktree, que tem os estudos que a gente fez sobre os dados do PROAC de 2022, de inscrição, os de 2021, desculpa. Tem outros estudos que foram feitos em relação ao FIC, ao Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, e os dados de distribuição do FIC, e também a atuação e o link para conhecer os trabalhos da Bons Ventos Produtora também. Esse vídeo foi feito com os recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Agradeço muito a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, agradeço muito o Conselho Municipal de Política Cultural, que foi essencial para a realização do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, o FIC. E é isso. Estou sempre aberto a dialogar e construir junto. Acho que esse é o resumo objetivo de estar atuando com cultura há tanto tempo. Um abraço e até breve.